aula, parte 2, finalizando o módulo 1. Como eu falei para vocês, comentamos um pouco na parte 1 sobre folhas e falta falar sobre a fotossíntese. Nós encontramos essa parte no livro na página 262. Só que tudo que está explicando aqui na página 262, eu já adiantei e coloquei a equação tanto da fotossíntese como da respiração, que é para a gente comparar as duas equações, e vocês vão encontrar no final da página 263. Primeiro, processo de fotossíntese. Nós já comentamos um pouco, é por onde o vegetal consegue seu alimento, e é também necessário algumas substâncias básicas, que a gente já comentou também, como água, sais minerais, luz solar. Mas a gente vai aprender o processo agora de onde é que vem, como é que ela consegue absorver, tá certo? Já falamos um pouco sobre seiva bruta e seiva elaborada, os tecidos condutores, floema e xilema, tá lá na parte 1. Quem não assistiu, vai para a parte 1 primeiro. Gente, a equação da fotossíntese. Primeiro, ela precisa da luz do sol, ela precisa absorver essa luz do sol. Como é que as folhas absorvem a luz solar? Primeiro, a gente já sabe que tem uma organela que somente vegetal possui, chamada de cloroplasto. Nessa organela que está lá em cada célula, nas milhares de células que formam o vegetal, lembre que eles são pluricelulares, assim como nós, formados por muitas células. Em cada célula dessa, eles têm uma organela chamada de cloroplasto, lá no seu citoplasma da célula. Esse cloroplasto possui um pigmento chamado de clorofila. É um pigmento esverdeado, é justamente por isso que as folhas são esverdeadas, né? Professora, eu já vi folhas mais amareladas, com outras pigmentações, um pouquinho mais diferente. A gente vai ver que existem outros pigmentos além da clorofila. Porém, todo vegetal tem que ter a clorofila para conseguir fazer a absorção de luz. O que muda a cor é porque algum outro pigmento está prevalecendo a depender da espécie do vegetal. Prevaleceu, teve uma mudança de cor, né? Mas todas têm que ter a presença da clorofila, porque é essa clorofila, é esse pigmento verde que está lá na organela chamada de cloroplasto, é ela que absorve a luz do sol. Ela precisa também, professora, da água. Já sabemos, é bem fácil. A água vem das raízes que estão, pegando essa água lá do solo. Elas precisam também absorver o quê? Gás carbônico. E de onde é que vem esse gás carbônico? Do ambiente. Pelo ambiente elas vão captar o gás carbônico. E como produto, ou seja, o que vem depois do processo de fotossíntese, aqui a absorção, olha, e depois da seca é a liberação. Elas liberam pra gente oxigênio e libera também os carboidratos, como a glicose, o monossacarídeo. Esses carboidratos, já falamos e lembramos do 8º ano. Função energética. E nós temos também carboidratos na parte estrutural das células, tanto para a energia como para a parte estrutural celular. Tá certo? Pronto. Então, basicamente, é o que ela precisa e o que ela libera pra gente. Até comentamos da arborização, daquelas áreas mais verdes, porque elas liberam o oxigênio. Professora, falamos também na aula 1 sobre transpiração. A planta está respirando, assim como nós. A planta está transpirando, assim como nós. Falamos dos estômatos, que são as estruturas formadas, tem na sua estrutura duas células que controlam a abertura e fechamento dos poros, que controla quando estão abertos, a transpiração, ela está perdendo água para o meio, e essa abertura e esse fechamento está também relacionado não só à transpiração, mas à troca gasosa. Ah, não é só nós que fazemos troca gasosa? Não, as plantas também fazem. E os estômagos também são responsáveis por essa questão. E eu coloquei para a gente observar a diferença
na fotossíntese e quando ela agora está respirando, que é uma equação parecida com a nossa. Essa equação, ela não é completa. Tem várias reações químicas que acontecem e acaba aumentando um pouquinho essa reação. Mas o básico, que vocês vão ver agora comigo no ano, resumindo, é essa aqui, mais simplificada. Então veja, para a respiração, ela utiliza, né? Nós temos os carboidratos como fonte energética. Lembrar uma observação também importante. Respiração é através do processo de respiração que nós, né, no nosso caso, a gente obtém energia, tá? No caso das plantas também muda alguma coisinha, a gente vai ver, mas todo o processo de respiração é de onde nós tiramos energia, porque lá nas nossas células, esse processo de respiração vai gerar uma estrutura energética que é em forma de ATP. Vocês vão aprender com tia Flávia ano que vem, no primeiro ano do ensino médio. Vamos para o nono. Então, a respiração, nós temos carboidrato. Lembrar a respiração, fonte de energia. Lembra disso. Nós temos o oxigênio, então, opa, professora, eu estou vendo que é o contrário. Na fotossíntese, ela precisa primeiro do gás carbônico. Ela absorve, tanto que ela reduz a quantidade de gás carbônico que está no ar, dióxido de carbono, que é o grande vilão do aquecimento global. Quanto mais plantas, melhor para a gente. Elas absorvem, né, esse gás. Mas a respiração é o contrário. Ela já precisa absorver o quê? Assim como nós? Oxigênio. Sim. São equações contrárias? Um pouco contrárias? Em partes? Sim. Exatamente. Observem isso. E ela vai liberar gás carbônico, o vapor de água e energia. Por quê? Porque todo o processo de energia nós temos a partir da respiração, tanto para nós quanto para os vegetais. Beleza? Compararam aí as duas, ficou fácil? Lembrem que está na página 263, leiam para completar a informação, está no finalzinho, certo? Exercício página 266 e 267. Façam também, que é para revisar. Não deixem de fazer. Professora, é muita questão de ciências, de história, de geografia, de matemática. Eu já dei a dica na primeira aula, primeira semana, e vou continuar dando essa dica. Vocês têm o dia de postagem. Toda segunda-feira é ciências e português. Então, meus amores, não deixem acumular. Na segunda-feira, senta com o material de ciências e português e vai fazer os resumos no caderno e os exercícios. Em um dia só, vocês tinham 5 aulas, 5 horários. Vocês vão escolher o horário na segunda-feira, né? E vai assistir as duas videoaulas, que é ciências e português. Mas se chegar na sexta-feira e dá tudo acumulado, aí eu sei que fica realmente complicado. Então não deixe isso acontecer. Se esforcem, peguem um horário e façam isso, tá certo? Fica a dica. Junto com vocês, nós vamos juntos agora, eu vou fazer com vocês a página 268. Ela resume um pouquinho sobre a questão, né, dos vegetais que a gente falou agora, sobre a fotossíntese. Então, junto com vocês, eu vou fazer essa página. Professora, tive dúvida nas outras páginas. Lembrem também que eu falei do canal. Quem não tem meu telefone, quem não tem meu Instagram, né, rede social, quer tirar uma dúvida, minha página do YouTube, meu canal, fica em aberto os comentários. Se assistiu no canal da escola, você pode ir no meu canal, que eu deixo a parte dos comentários em aberto. E aí você pode fazer os comentários, tirar a sua dúvida, se não conseguir me encontrar em outro meio. Qual canal? Bruna Borges, Isso é Ciências. E aí vocês encontram lá na playlist nono ano. Tá certo? Perfeito? Vamos lá. Página 268. Abram aí, peguem aí o livro. Eu vou completar com vocês. Todo final de capítulo, o livro traz pra gente o que estudei. Ou seja, tá resumindo um pouquinho do que a gente viu naquele capítulo, né? Vamos lá. Quadrado amarelo, folhas. Vamos completar o que tá faltando aí. Principal local de realização dos processos de... Ele mostra aqui a primeira palavra, transpiração. Lembre que H2O é água, a setinha para cima,
tá perdendo água, ó. Setinha pra cima, H2O, transpiração, tá perdendo água, né? Agora aqui no outro aqui, que ele colocou pra completar, tá saindo CO2 e tá entrando oxigênio. Quando entra oxigênio, ó, é o que? Respiração. No próximo, processo de produção de alimento, bem fácil. Fotossíntese. Quadradinho verde embaixo do amarelo. Mostrando a folha, mostrando os estômatos abertos aí. E o CO2 está entrando dentro dos estômatos. Eu tenho CO2, mais o que? Em cima. Olha os raios em cima. Os raios em amarelo. Quer dizer o quê? Luz solar. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Os raios amarelo, luz solar. Né? Aqui tá mostrando, vamos continuar. CO2, estômago aberto. Se ele tá aberto, o estômago, a planta vai fazer o quê? Perder água. Então, logo depois da palavra estômago, CO2 entrando, tá aberto, ela tá perdendo água, né? E nesse processo, onde eu tenho gás carbônico, água, luz solar, depois da setinha, o que é que vai me dar? Se eu tenho antes CO2, olha aqui na imagem, quando eu tenho CO2 primeiro, ou seja, a planta está absorvendo CO2. É claro que eu estou falando da fotossíntese. Se tiver primeiro o oxigênio, absorvendo, ó, oxigênio, respiração. Mas se eu ver o CO2 absorvendo primeiro o gás carbônico, eu estou falando de fotossíntese. Lembra que a gente falou que tem essa parte contrária nos dois processos. O que é que me dá luz solar, gás carbônico, água? Não é a fotossíntese? Depois dessa nós temos o quê? Formação, liberação de O2, oxigênio e carboidratos, como a glicose, que eu já falei. Então ele colocou o nome aqui, glicose. Depois da seta, a glicose. Tá? E a liberação do O2. Olha aqui, fotossíntese. Liberação do O2. Professora, eu coloquei a palavra carboidrato, não coloquei glicose. Tudo bem, sem problemas. Próximo, parte esquerda. Tá dizendo assim, ó. Na verdade, eu vou começar com a parte direita, porque ele coloca a seta pra lá, né? Então vamos seguir o livro. Quadrado azul, achem aí, caule. Principais atividades nas plantas do caule. O que é que o caule faz? Sustenta outros órgãos, por exemplo, as folhas. Ele liga a raiz, o caule liga a raiz ao resto das plantas. E ele transporta aí, o caule, transporta aí, distribui, transporta, da aula 1, tá na aula 1, você que tá aqui no quadro. Transporta aí, distribui, tá? Coloquei aqui, né, nessa parte, na aula 1, parte 1. Transporta e distribui, né? Então coloca distribuir substâncias absorvidas na raiz, ele vai distribuir para o restante do vegetal. Aí ele liga aqui a setinha. Produção de seiva de cima para baixo. Olha, eu entendi agora o que ele quis dizer na questão. Pessoal, eu vou lembrar uma coisa. Seiva bruta é da raiz às plantas. Por quê? Absorve água e sais minerais. E seiva elaborada é o caminho contrário, não é de baixo para cima. Já que é os carboidratos da fotossíntese lá acontecendo nas folhas, o caminho é das folhas até a raiz, né? Que é a seiva elaborada. Então, se a setinha está para baixo, eu estou falando de seiva elaborada. Condução do xilema e, olha, a seiva elaborada, quem é que transporta? Floema. Coloquem aí floema. Agora, a absorção de água e de sais minerais é a seiva bruta. Acabamos de falar. Quem é que transporta? Não está pedindo, né? Ah, ele dá uma setinha para os dois. Ele coloca já a palavra xilema. Porque a setinha ele está pedindo para cima, para completar o que está em cima. Seiva elaborada, floema. Isso é questão de esquema. É vocês visualizando. Ficar só me ouvindo não vai entender. Tem que pegar o livro para visualizar. Só seguir as setas, tá? Aqui, faltou esse, raiz.
Principais atividades nas plantas. A raiz fixa o vegetal, o substrato, e a raiz absorve nutrientes. Certo? Então, eu fiz com vocês essa página para vocês praticarem um pouquinho seiva bruta, seiva elaborada, raiz, caule. Estudem e lembrem, qualquer dúvida, procure um meio de me achar, que eu estou aqui para ajudar vocês. Semana que vem, desculpa, módulo 2, tá? Encerramos o módulo 1, tragam as dúvidas e semana que vem vamos para o módulo 2, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.